Acabamos de apreender uma âncora na costa da Venezuela, um grande petroleiro, grande, o maior já apreendido. Outras coisas estão acontecendo. Essa foi uma mensagem do presidente Donald Trump em 10 de dezembro, anunciando novas escaladas na disputa entre Washington e Caracas. A disputa começou no primeiro governo Trump, diminuiu com Biden e voltou forte quando Trump reassumiu. Enquanto escrevo, tudo indica que a situação vai escalar, pois os Estados Unidos já têm pelo menos 9 navios militares no Caribe, incluindo o maior navio de guerra do mundo, agora em posição de ataque à Venezuela. E não são apenas navios. Segundo a British Broadcasting Corporation, 2 Força Aérea, 18 Super Hornets foram rastreados próximos a Maracaibo, segunda maior cidade da Venezuela, e sobrevoaram o Golfo da Venezuela por cerca de 40 minutos. Um jato separado e um EA-18G Growler apareceram pouco antes dos Força Aérea, 18 ao norte da costa da Venezuela. Nenhuma das 3 aeronaves mostrou um ponto de origem ou destino no Serviço Global de Rastreamento de Voos, Fly Radar 24, e eles só ligaram seus transponders quando se aproximaram da costa venezuelana. Um oficial dos Estados Unidos da América disse à Associated Press que os Força Aérea 18 faziam voos de treinamento rotineiros. Isso dificilmente vai acalmar Nicolás Maduro, que acusou os Estados Unidos da América de tentar desestabilizar a Venezuela e tirá-lo do poder. Justin Crump, chefe da consultoria Sibelline, disse à British Broadcasting Corporation que os caças foram enviados para aumentar a pressão sobre Maduro. Com a ameaça militar próxima, precisamos perguntar: como chegamos aqui? Como a Venezuela foi de país mais rico da América Latina para estar à beira de uma intervenção americana? E principalmente, qual o próximo passo? Antes de continuarmos com o vídeo de hoje, uma palavra rápida do nosso fantástico patrocinador AG1. Olha, as férias são meio que um campo de batalha para a sua saúde, não são? Você dorme mal, come muito, viaja bastante e não tem tempo real de recuperação. E aí, chega janeiro, mas se você prefere que janeiro não pareça que você destruiu seu corpo durante o período de Natal, a AG1 está aqui para ajudar. Bebida diária que reúne multivitamínico, pré e probióticos, superalimentos e antioxidantes em uma só dose. Você pega do pacote que eu tenho aqui ou da lata. Se quiser ser organizado, adicione uma dose na água, misture e beba. Eu tomo a minha de manhã cedo. Na verdade, esse já é o meu segundo do dia. Tem um gosto ótimo, apesar de parecer estranho e ser bem verde, mas é gostoso. Então olha, com todas as visitas de família, refeições puladas, refeições grandes, seja lá o que for que aconteça nesse feriado para você, a AG1 vai te ajudar a cobrir suas lacunas nutricionais. Ele ajuda na digestão, na imunidade e faz você se sentir como se estivesse à frente do caos, mesmo quando todo o resto está ficando para trás. Agora mesmo, eles têm uma oferta de feriado por tempo limitado. Quando você assina em brincadeon.com/warfronts, mas você recebe o kit de boas-vindas AG1. É um frasco de vitamina D3 com K2. O novo suplemento AGZ para dormir. Todos os sabores do AG1 e o boné Morning Person, totalizando 126 em brindes. Acesse drinkade1.com, Warfronts, e aproveite a oferta enquanto disponível. E agora voltamos ao episódio de hoje, o ditador. Em 5 de março de 2013, Hugo Chávez morreu em Caracas, após longa luta contra o câncer. O líder socialista carismático, que comandou a Venezuela por 14 anos, se foi. O homem do anúncio era Nicolás Maduro, ex-motorista de ônibus e líder sindical que Chávez escolheu e nomeou como sucessor meses antes. Na época, Nicolás Maduro não era uma figura particularmente popular, ao contrário de Chávez, que havia subido nas fileiras militares. Antes da política, Nicolás Maduro construiu sua carreira no sindicalismo e na lealdade partidária. Desistente do ensino médio, lembrado como figura imponente, apoiou Hugo Chávez antes de entrar na política. Ele entrou na política, foi ministro das Relações Exteriores e depois vice-presidente de Hugo Chávez. Apesar do currículo impressionante, o homem era menos notável, sem o perfil público, credenciais revolucionárias ou carisma de seu antecessor. Ele não era exatamente o que você chamaria de candidato dos sonhos quando foi anunciado como herdeiro de Hugo Chávez.
Nori Idriago, de Caracas, dona de casa, disse à British Broadcasting Corporation que essa era a primeira vez que estavam ouvindo falar dele. Isso não significa que Maduro não tivesse apoio. Embora desconhecido do público venezuelano, funcionários do governo o conheciam bem, disse Vladimir Viegas, ex-colega de Maduro no Ministério das Relações Exteriores, ao The Guardian. E vamos citá-lo aqui. Nicolás é uma das figuras mais fortes e bem formadas que o Partido Socialista Unido da Venezuela, o Partido Socialista da Venezuela, tem. Ele foi líder sindical, o que lhe deu grandes habilidades de negociação e forte apoio popular. Além disso, seu tempo na diplomacia o lapidou e lhe deu visibilidade. Fim da citação. Essas habilidades seriam testadas cerca de um mês após a morte de Chávez, quando os venezuelanos votaram para substituir o líder por Maduro. Dois grandes desafios eram a inflação descontrolada e a escassez de bens básicos, dificultando a vida do venezuelano. Vamos usar um termo técnico, realmente ferrada. Ainda assim, Maduro tinha algumas vantagens para começar. Os preços do petróleo, base da economia venezuelana, variavam entre 90 e 105 dólares por barril, ainda abaixo dos recordes. Esse preço permitia ao governo venezuelano manter, ao menos a curto prazo, os programas sociais criados por Chávez. Além disso, Maduro tinha a bênção de Chávez. E embora isso possa parecer risível hoje em dia, está no mesmo nível de se gabar de quanto Keir Starmer te admira. Naquele período, Chávez era muito popular, e esse apoio tinha peso. E assim, Maduro acabaria vencendo a eleição naquele abril, mas seria a vitória mais apertada em uma eleição presidencial venezuelana desde 1968. Maduro venceu Henrique Capriles, da oposição, por menos de 250 mil votos. Isso representa menos de 2% do total de votos, e nem mesmo é totalmente certo que ele realmente conseguiu isso. Capriles não admitiu a derrota e pediu recontagem, alegando irregularidades que, segundo ele, afetaram milhares de votos. As margens eram tão pequenas que, se as alegações fossem verdadeiras, o resultado mudaria. Precisamos destacar que, segundo o The Guardian, observadores externos disseram que o sistema de votação do país era um dos melhores do mundo na época. Mas isso não significa que não pudesse ser manipulado. A Comissão Eleitoral Venezuelana, ou Comissão Nacional Eleitoral, era composta por aliados do governo e Nicolás Maduro contava com todo o aparato estatal. O Conselho Nacional de Educação afirmou que os resultados eram irreversíveis, mas depois aceitou auditar aleatoriamente 54% das urnas. Capriles, no entanto, insistiu que os votos que lhe custaram as eleições faziam parte dos 46% que não haviam sido auditados. Ele pediu auditoria detalhada das urnas e dos registros com digitais e assinaturas dos eleitores. Disse à imprensa: "Vamos citá-lo aqui, achamos isso uma piada. Sem acesso aos registros, não participamos." Dado isso, Maduro é o presidente da Venezuela desde 2013, e este vídeo provavelmente é a primeira vez que você ouve falar de Caprias. Bem, você pode imaginar como foram as auditorias. É importante destacar que Maduro pode ter vencido legitimamente, apesar da manipulação de votos nas eleições seguintes. Segundo a historiadora venezuelana Margarita López Mayer, em El Ocaso del Chavismo, isso não fica claro pela reação dele aos protestos da oposição. Maduro justificou o uso de táticas cada vez mais repressivas para reprimir os protestos, dizendo que o governo estava tentando impedir uma tentativa de golpe. Ao todo, 10 pessoas morreriam. Eleições contestadas, repressão, perseguição a dissidentes e crise marcaram o governo Maduro após sua eleição. Porque Maduro herdou um país à beira de uma das piores crises sociais e econômicas da história moderna, legado de Chávez. Então, para entender a crise herdada por Maduro, precisamos voltar a Hugo Chávez e a bomba relógio econômica que ele deixou. Hugo Chávez assumiu a presidência da Venezuela em 1999, após fracassar em um golpe em 1992. Socialista declarado, inspirava-se no ditador chinês Mao Tse-tung e no revolucionário argentino Che Guevara. Ainda assim, ele se dizia pragmático econômico e aberto a trabalhar com todos. No começo do mandato, ele buscou investimentos internacionais e chegou a tocar o sino de encerramento da Bolsa de Nova York. Isso foi necessário porque, em 1998, os preços globais do petróleo caíram após a crise financeira asiática. O
o que significava que a economia venezuelana estava, para ser direto, no fundo do poço. Em 1999, os preços do petróleo subiram e financiaram os objetivos econômicos da Venezuela. Isso permitiu que Chávez deixasse o pragmatismo econômico e começasse a aplicar de fato sua revolução socialista bolivariana. A dependência do petróleo para financiar a economia venezuelana marcou as presidências de Hugo Chávez e Maduro, segundo o Dr. Estevão Randall, professor emérito de História da Universidade de Calgary. Durante seus anos no poder, o país aumentou sua dependência das exportações de petróleo para 95% em comparação com 80% quando ele assumiu o cargo. Fim da citação. Qualquer estudante de economia do primeiro ano diria que ter 80% ou até 95% da receita vinda das exportações. Depender de uma única commodity é uma receita para o desastre, especialmente quando o preço dessa commodity oscila drasticamente com base em fatores que estão totalmente fora do seu controle. Devemos reconhecer que antes do MR chegar a El Ventilador, a situação na Venezuela era muito boa para a maioria pobre. Segundo o Dr. Randall, Chávez realizou mudanças sociais como assistência médica gratuita, trazendo centenas de profissionais de saúde cubanos para áreas carentes. Em 2005, a Venezuela quase erradicou o analfabetismo. O Banco Mundial informou que entre 1999 e 2005 a pobreza caiu 30% e a extrema de 32% para 19%. Apesar de serem avanços importantes para o venezuelano médio, segundo Michael Shifter, pesquisador do Diálogo Interamericano, não eram sustentáveis por falta de respaldo institucional forte para torná-las permanentes. O Plano Bolívar 2000 foi cancelado após 2 anos por alegações de corrupção e ausência de instituições adequadas. Não foi o único fracasso. Todos os projetos sociais de Chávez custaram caro, e quando a receita do petróleo era alta, o governo podia bancá-los facilmente. Mas lembra daquela pilha gigantesca de problemas vindo em direção ao ventilador? Bem, a maioria de vocês conhece isso como a crise financeira global, e ela devastaria a Venezuela. Antes da crise financeira, o petróleo venezuelano era vendido a 123 por barril, mas depois caiu para 32,98. Isso aconteceu em dezembro de 2008. Você pensaria que um presidente prudente reduziria gastos para superar a crise financeira. Chávez reagiu à queda da receita com controles cambiais e nacionalização de empresas estrangeiras. E você pode imaginar que essa não foi uma estratégia particularmente bem-sucedida. O Dr. Randall estima que, em 2012, o investimento estrangeiro na Venezuela era menos da metade do início do governo Chávez. A inflação também estava alta, chegando a 26% em 2011, e os controles de preços impostos contribuíram para a escassez de alimentos básicos e outras mercadorias. A escassez era tão grave que levou Chávez a declarar uma guerra econômica. Outro fracasso significativo foi a negligência em investir em infraestrutura básica, como eletricidade, o que contribuiu para quedas e apagões constantes. Apesar de todas as evidências de fracasso, ainda restava boa vontade suficiente dos anos de prosperidade para que uma pequena maioria continuasse comprometida. A Revolução Bolivariana. Para esses resistentes, a esperança era que o novo presidente, ex-motorista de ônibus, revertesse o declínio da Venezuela. Pequeno spoiler para a década de 2010, mas isso não aconteceu. Não só Maduro falharia em impedir a queda, como logo mergulharia seu país em uma das maiores catástrofes da década. E antes de entrarmos nessa catástrofe, uma palavra rápida sobre algo que é apenas um desastre. Se você não gosta de artigos bem escritos, vídeos exclusivos e bônus antecipados, então sim, vou falar do Fronte, Estocolmo, ou como seria o mundo se Simão trabalhasse todos os dias. Muito obrigado. Às 7 naquele dia de manhã. Por 5 por mês, assine. O que estou fazendo da minha vida? Por 5 por mês, assinantes têm acesso antecipado a episódios longos, 2 vídeos exclusivos semanais e 2 artigos de especialistas. Isso é apenas o que está sendo oferecido agora. A partir do ano que vem, vamos expandir para podcasts e documentários exclusivos de longa duração.
Quero dizer, quem sabe o que mais faço para criar esse 8º dia, essa 25ª hora, esse 366º dia. Se gostou deste vídeo, vai gostar do Fronts de novo, da Front Stock Company. São 5 por mês, veja acima. São 50 por mês, mas pagando o 4 e pouco é um ótimo negócio. E agora, de volta à crise das múltiplas crises da Venezuela. Ok, seguimos falando do preço do barril de petróleo, porque, e isso não pode ser enfatizado o bastante, o petróleo era o único sustentando a economia venezuelana. Esse fenômeno, chamado doença holandesa, ocorre quando um país fica tão dependente da exportação de um recurso que esquece outras atividades. Na Venezuela, enquanto o petróleo estava caro, ninguém ligava que o país não produzia mais nada. Por que investir em agricultura ou manufatura se era possível extrair petróleo e importar tudo com os lucros? É como ganhar um valor razoável na loteria, mas não tanto e ainda assim decidir não ir trabalhar. Parece ótimo até o dinheiro acabar. Para a Venezuela, os cobradores já iam bater à porta. 2014 foi um ano catastrófico para os preços globais do petróleo. Em janeiro, o petróleo estava sendo negociado a 108 por barril e em dezembro estava sendo negociado a 57. Isso representa uma queda de quase 50% em 12 meses, segundo a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos da América. Houve vários fatores para essa queda acentuada, incluindo o enfraquecimento da demanda global, o aumento da oferta pelos Estados Unidos da América e a organização dos países exportadores de petróleo, mantendo os níveis de produção. O que acontece após os preços globais do petróleo caírem 2 vezes em menos de 10 anos em uma economia que depende principalmente dessa receita? Primeiro, o Banco Central do país para de divulgar dados econômicos como crescimento, inflação e gastos públicos. E segundo, o país entra em uma forte recessão, de acordo com a CNBC. Quando o Banco Central da Venezuela divulgou os dados em dezembro de 2014, os números foram catastróficos. A economia encolheu nos 3 primeiros trimestres em 48, 49 e 23, respectivamente. Todo trimestre. A inflação em 12 meses chegou a 636 em novembro, a maior das Américas. Mas pense nisso por um segundo. Lembra de como você ficou irritado no auge do pós-pandemia? A inflação em 2022, que chegou a 9,1 nos Estados Unidos da América e 11,1 no Reino Unido. Agora, imagine uma inflação acima de 60. Apenas diga adeus ao seu dinheiro. E para ser justo, Maduro tentou lidar com isso. Apresentou medidas que prometeu aos eleitores para recuperar a economia em 2015. Na época parecia difícil. 10 anos depois, vemos que era mesmo e tudo piorou bastante. Em 2016, a economia caiu mais. 18,6%, nível típico de grandes depressões. Em 2018, a inflação anual já teria ultrapassado 1 milhão por cento, uma situação que os economistas chamam de hiperinflação. Agora, quando dizemos que a inflação chegou a 1 milhão por cento em 2018, é quase impossível compreender o que isso realmente significa. Para ilustrar, imagine fazer as compras do mês em 1º de setembro e pagar o valor esperado. Então, no mês seguinte, você volta e o supermercado está o dobro do preço. E vai ter dobrado de novo no mês seguinte. E no outro mês também, talvez dessa vez até mais do que dobrado. Essa era a vida dos venezuelanos no auge da inflação, com preços dobrando todo mês ou a cada 3 semanas. Isso tornava difícil economizar dinheiro ou até mesmo conseguir pagar por necessidades básicas, como comida ou remédios, pois, ao receberem seus salários, o dinheiro já havia perdido valor. A situação era tão grave, segundo o Observatório de Economia, projeto que busca tornar dados econômicos mais acessíveis ao público e formuladores de políticas. O padrão de vida do país caiu 74% entre 2013 e 2023, a 5ª maior queda da história econômica moderna. Comparável ao colapso do padrão de vida no Líbano durante a Guerra Civil, então como o governo de Maduro respondeu a essa crise em espiral? Segundo o observatório, ele ignorou os apelos para parar suas políticas fracassadas e preferiu insistir nelas. O governo seguiu distribuindo dólares a taxas subsidiadas para aliados e pessoas próximas,
mesmo sem reservas suficientes para manter esse sistema ineficiente. A primeira vítima desse sistema ineficiente foi a capacidade da Venezuela de importar bens essenciais, como alimentos. Como dissemos, a Venezuela tornou-se muito dependente de importações para tudo além do petróleo. Em 2012, Caracas importou cerca de 80 bilhões em mercadorias, mas em 2017 caiu para 10 bilhões por falta de dinheiro. Os resultados eram visíveis. Um relatório da Comissão de Direitos Humanos apontou que 64% dos venezuelanos perderam cerca de 11 quilos entre 2016 e 2017 por falta de comida. Além disso, entre 2016 e 2018, a desnutrição mais que dobrou, passando de 5% para 11% da população. Entre crianças menores de 5 anos, as taxas de desnutrição atingiram níveis de emergência. Mais uma vez, precisamos enfatizar que isso é um colapso nos padrões de vida, normalmente associado ao surgimento de uma guerra civil. Com exceção do Zimbábue, nenhuma outra nação neste século implodiu de forma tão espetacular apenas por má gestão econômica. No fim da década, a economia venezuelana caiu, 61% per capita. Essa contração é bem maior que a dos Estados Unidos da América na Grande Depressão. Mas não foi só a economia que colapsou nesse período. Foi toda a sociedade, dos criminosos nas ruas aos que circulavam pelo poder. Crise política. Enquanto a miséria aumentava, o país afundava ainda mais na crise política. Já falamos das eleições de 2013. O que não contamos foi que, segundo a historiadora Margarita Lopes, a vitória apertada de Maduro sobre Cabrias foi considerada uma ameaça existencial pelos apoiadores do chavismo. Maduro não era popular antes de ser escolhido por Chávez como sucessor, e temia-se que a Revolução Bolivariana ruísse sem Chávez no comando. Maduro, se nada mais, era um verdadeiro crente na visão de Chávez para a Venezuela e estava disposto a fazer o que fosse necessário para garantir que essa visão sobrevivesse. Se só fosse possível fazendo isso matando a democracia, que fosse. Primeiro, em novembro de 2013, a Assembleia Nacional deu a Maduro poderes especiais para governar por decreto por 1 ano. Na prática, isso significava que Maduro podia criar leis sem precisar passar pelo parlamento. Antônio Silva Anguran, professor de Direito Administrativo, analisou os decretos presidenciais do período e constatou que a maioria focava na economia. Alguns deles foram institucionalizados. A captura de instituições estatais, como Banco Central e Forças Armadas, ao reivindicar a autoridade sobre elas. Maduro usou um decreto para tirar a independência dessas instituições e concentrar o poder. As instituições, que deveriam fornecer uma aparência de freios e contrapesos, se tornaram ferramentas de controle presidencial. E isso foi apenas o começo. Em março de 2015, 3 meses após o fim de seus poderes por decreto, Maduro voltou a pedir para governar por decreto ao Parlamento Nacional Venezuelano. Neste ponto, nada mais era do que um carimbo para os caprichos de Maduro. Concederam-lhe esses poderes e ele os usou como da primeira vez. Intervenção econômica direcionada que piorou a crise e consolidou o poder das instituições estatais ao seu redor. Vale notar que 2015 foi ano de eleições parlamentares, quando a crise econômica e política virou mobilização para a oposição. Na votação de dezembro, a oposição assumiu o parlamento pela primeira vez desde 1999, com supermaioria de 112 cadeiras. Já o partido de Maduro venceu só 55. Você pode achar que isso resolve a crise política, certo? Mas não, isso foi antes do novo parlamento assumir. O partido de Maduro preencheu a Suprema Corte com aliados que aprovaram repetidas extensões dos poderes dele para governar por decreto. E isso não foi tudo o que fariam quando a oposição anunciou um referendo para tirar Maduro do cargo. Isso resultou em uma série de eventos que, em março de 2017, levaram o tribunal a anunciar que a Assembleia Nacional estava em desacato e perderia seus poderes. O tribunal assumiria os poderes da Assembleia e os parlamentares perderiam a imunidade. Aos olhos do povo venezuelano e de grande parte do mundo ocidental, bem, isso foi um golpe. Oposição, sociedade civil e estudantes organizaram grandes protestos contra o governo.
E Maduro respondeu recorrendo amplamente ao manual de todo ditador, mobilizando contra manifestantes e reprimindo violentamente os protestos usando as forças do Estado. Apesar da reversão da decisão pelo tribunal, isso não bastou para a oposição. A decisão ter sido tomada primeiro já mostrava que Maduro tinha poder demais. Ele havia dominado as instituições e o país precisava ser reformado. O objetivo deles era a eleição de 2018, acreditando que, após vencer o partido de Maduro, em 2015, poderiam repetir o feito nas presidenciais. Acho que você já sabe o que vou dizer, não é? Eleições contestadas. Em 11 de dezembro de 2017, o presidente Maduro anunciou que os principais partidos de oposição estavam proibidos de participar das eleições presidenciais de 2018. A justificativa dele? Boicotaram as eleições para prefeito e sumiram do mapa eleitoral. Durante essa eleição, o partido de Maduro venceu mais de 300 das 335 disputas para prefeito. Os partidos de oposição disseram ter boicotado as eleições para prefeito por considerarem que foram manipuladas em favor dos candidatos do presidente. Ao proibi-los de participar das eleições de 2018, ele confirmou o que a oposição dizia há anos sobre Maduro, que era um ditador disposto a tudo para manter o poder. E esse fato justificava a da oposição tentar algo dramático para tirá-lo do poder. Após a eleição presidencial unilateral terminar com a vitória de Maduro, embora com uma participação de apenas 46%, o parlamento da oposição invalidou a vitória de Maduro e anunciou Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, como presidente interino. Maduro reagiu como esperado, convidando Guaidó para um chá a fim de discutir o melhor caminho para a Venezuela. Não, ele não fez isso. Guaidó foi brevemente preso, como muitos opositores de Maduro, enquanto o presidente desprezava a Assembleia Nacional. Ainda assim, autoridades poderosas, lideradas pelos Estados Unidos, demonstraram interesse. A maioria da comunidade internacional reconheceu Guaidó como presidente legítimo da Venezuela, e ele recebeu apoio além dela. Alguns militares, como o tenente-coronel Ilich Sánchez, apoiaram Guaidó. Sánchez reuniu soldados para tentar derrubar Maduro e colocar Guaidó como presidente. Mas o plano deles falhou, pois a grande maioria dos militares se recusou a se voltar contra o ditador. Para Maduro, essa tentativa de golpe foi uma confirmação. Ele sempre afirmou que a oposição estava trabalhando com potências estrangeiras para desestabilizar a Venezuela e agora ele tinha provas. O reconhecimento de Guaidó por Washington, combinado com a tentativa de levante militar, deu a Maduro exatamente a narrativa de que precisava para consolidar o apoio entre sua base remanescente e justificar repressões ainda mais severas contra a dissidência. E assim, a crise se arrastou por anos a fio. Anos em que a oposição buscou novas táticas para tirá-lo do poder, enquanto Maduro se mantinha como um mexilhão despótico. Em 2022, tentaram destituir Maduro novamente, mas fracassaram por vários motivos. Primeiro, de acordo com Bloomberg, menos de 15% dos eleitores assinaram a petição. Em segundo lugar, a maioria dos grandes partidos políticos ignorou a tentativa de destituição, deixando para os partidos menores a tarefa de tentar organizá-la. Em terceiro lugar, os organizadores afirmaram que o governo preparou o processo para fracassar. Eles só tiveram 5 dias para coletar assinaturas, o que não foi suficiente. Isso deixou a oposição com apenas um caminho para tirar Maduro: a eleição de 2024. Como ainda estamos em 2025 e Maduro continua presidente, tente adivinhar como foram as eleições em 3 tentativas. Isso é mentira, você não tem. Sabemos o que aconteceu, se chutou fraude. Parabéns! Você está aprendendo sobre as eleições na Venezuela. Como Patrícia Tedônio destacou no PBS Frontline, perto das eleições de 2024, a oposição ganhava força para tentar destituir o líder autocrático do país. A oposição, por sua vez, estava convencida de que o país teria eleições livres e justas por causa de um acordo intermediado entre eles e o governo. Com a ajuda de Washington, as eleições seriam livres e justas. Em troca, Washington suspenderia algumas das sanções que agravaram os problemas econômicos do país. No entanto, quando ficou claro para Maduro que ele não venceria em uma eleição livre e justa, seu governo proibiu a principal candidata da oposição, Maria Karina Machado, de concorrer ao cargo.
Apesar da proibição, a oposição se uniu em torno de Edmundo González Aricha, ex-diplomata afastado da política até substituir Maria Machado. Na cédula, Manuel Rosales, político da oposição, desistiu da eleição e apoiou González, tornando a disputa direta entre Maduro e González. Após o anúncio dos resultados, Maduro foi declarado vencedor, mas a oposição disse que ele perdeu de lavada. Segundo eles, os resultados foram obtidos em uma operação planejada que envolveu ler códigos QR, enviar por aplicativo seguro e fazer upload em site público. González teve 67% dos votos e Maduro 30%. Se isso for verdade, e não temos motivo para acreditar que não seja, isso representaria uma das maiores derrotas eleitorais de um incumbente na história da América Latina. E mesmo assim, Maduro conseguiu se agarrar ao poder como uma lapa, mesmo enquanto antigos amigos em cargos altos, como o presidente Gustavo Petro da Colômbia, sugeriam que ele deveria repensar, mesmo enquanto seu governo se recusava a divulgar qualquer evidência de que havia vencido. Deveria ter sido fácil, pois cada urna eletrônica na Venezuela imprime um boletim com o número de votos por candidato. Em vez disso, Maduro simplesmente seguiu seu velho roteiro: reprimir a dissidência, aumentar a repressão e tentar se impor diante dos protestos nas ruas. E embora os protestos tenham sido brevemente intensos, a ponto de nos perguntarmos neste canal se haveria uma revolução no final, o regime venceu novamente. Daí a sensação hoje de que Maduro é quase impossível de ser removido, que ele estará lá em Caracas até que um ataque cardíaco, um golpe ou uma intervenção militar externa o tire do poder. E assim, voltamos ao nosso início, porque se há uma coisa que a crise atual parece, é o prelúdio para uma intervenção militar. América. Agora, antes de continuarmos, precisamos fazer 2 pontos primeiro. Neste vídeo, citamos os Estados Unidos da América poucas vezes, e por um bom motivo. Apesar de concordarmos que as sanções americanas afetaram a economia venezuelana, acreditamos que a Venezuela já vinha prejudicando sua própria economia antes disso, muito antes de Washington impor as primeiras sanções. As políticas econômicas de Chávez, que Maduro continuou, prepararam o país para a ruína. A dependência excessiva do petróleo em um momento em que os preços globais do petróleo estavam em queda e a recusa do país em abandonar uma política econômica que claramente não estava funcionando condenaram a Venezuela. Não importa o que Washington fez ou não, as sanções pioraram, mas não causaram a crise. Em segundo lugar, por causa da crise, milhões de venezuelanos fugiram de suas casas e muitos deles acabaram nos Estados Unidos. E para citar aquele famoso meme de La Casa de Papel, é aqui que o presidente Trump entra, já que ele foi eleito pela primeira vez em 2016 neste país. O presidente Trump teve 2 prioridades principais em sua política. Primeiro, reduzir o fluxo de drogas entrando nos Estados Unidos e segundo, diminuir o número de imigrantes que o país recebe. Ele culpa Maduro pelas crises e acha que removê-lo ajudaria a resolvê-las, disse Trump à imprensa. Vamos citá-lo. Só precisamos cuidar da Venezuela. Eles trouxeram centenas de milhares de pessoas de prisões para nosso país. Fim da citação nisso. Suas opiniões coincidem com as do secretário de Estado Marco Rubio, antigo crítico da Venezuela que defende a saída de Maduro. Segundo a Político, Rubio é um dos principais arquitetos da estratégia do governo para a Venezuela. Apesar do reforço militar alegar combater cartéis de drogas, fica claro que o governo Trump busca uma mudança de regime na Venezuela, além do aumento militar mencionado na introdução. No entanto, se Trump optar por uma intervenção militar na Venezuela, corre o risco de piorar a crise com a qual ele se preocupa. Um estudo do Centro Niskanon, think tank apartidário de Washington, apontou que ataques militares de Washington à Venezuela poderiam forçar de 1,7 a 3 milhões de pessoas a fugir de casa. Agora, não estamos dizendo isso para defender Maduro ou para sugerir que ele deva permanecer no cargo por mais um dia sequer. O povo venezuelano já provou várias vezes que está pronto para uma liderança diferente. Na verdade, estamos apenas dizendo que a intervenção militar raramente produz os resultados esperados. Se você precisa de prova, basta ver a Líbia. Após a queda do ditador Muammar Gaddafi, o país virou um estado falido.
Se a Venezuela repetir o caminho da Líbia, pode haver impactos catastróficos para o hemisfério ocidental. Então, onde isso nos deixa? Se Washington está determinado a buscar uma mudança de regime em Caracas, e por todos os sinais que estão dando, estão mesmo, então o melhor caminho pode ser o diálogo. Em 2 de dezembro, a Reuters noticiou que Trump falou por telefone com Maduro, que apresentou os termos de sua rendição. Ele aceitaria renunciar se Washington garantisse anistia total para ele e sua família, incluindo a retirada de sanções dos Estados Unidos da América e o fim de um caso emblemático no Tribunal Penal Internacional. Ele pediu a retirada das sanções de mais de 100 funcionários do governo venezuelano, muitos acusados pelos Estados Unidos da América de abusos de direitos humanos, tráfico de drogas ou corrupção. Trump teria rejeitado a maior parte dos pedidos feitos na ligação. Não vamos presumir aconselhar o presidente dos Estados Unidos sobre política externa. No fim, somos só um canal do YouTube. No entanto, se Maduro estiver disposto a renunciar, Washington deveria estar disposto a, pelo menos, considerar atender algumas de suas exigências. Caso contrário, Maduro já demonstrou várias vezes ter controle total da política venezuelana e sobreviver a qualquer adversidade. Segundo o Washington Post, Maduro resiste e espera Trump sair, pois seu círculo íntimo segue leal. Além disso, muitos especialistas duvidam que Trump lance uma grande campanha militar, pois isso contrariaria sua promessa de não iniciar novas guerras. Mesmo assim, a recente estratégia de segurança nacional mostra que o governo Trump está determinado a exercer o poder dos Estados Unidos da América no hemisfério ocidental. E para Maduro, isso significa que é apenas uma questão de tempo até que Washington tente alguma coisa. Esperamos, pelo bem do povo venezuelano, que o que vier a seguir não traga ainda mais sofrimento a um país que já suportou tanto. Obrigado por assistir.